que o Red Pill vai falar, ai, a mulher é emocional. Nós somos emocionais. Nós também somos seres humanos que conseguimos pensar, que conseguimos planejar alguma coisa, que conseguimos, sim, agir com frieza. Não é o que vocês alegam quando falam sobre uma denúncia falsa? Que, aliás, é a mesma premissa lá das feministas lá na frente. Que lei que você quer pra você? Porque agora tem que ter lei pra homem. É incrível esse negócio. Nós somos assassinos. Mas tem que ter lei pra vocês. Por quê? Porque uma mulher fez denúncia falsa. Que já é crime. Já tem essa lei. Denúncia falsa já é crime. Se uma pessoa agredir a outra, já é crime. Se uma pessoa ameaçar a outra, já é crime. Para os dois lados. Inclusive, tem alguém da minha família sofrendo por denúncia falsa e não é homem. Tá? Com problema mesmo, com a lei, com guarda da filha, com tudo, por uma denúncia falsa feita por um homem. Eu acho que a partir do momento que fizeram aquele filme lá, Garota Exemplar, que era pra ser um thriller, a Almarada aí começou a pensar que mulher é isso. Quando faz um filme que um homem é psicopata e assassinou milhares, e isso não é filme, não é thriller, é caso real, aí não é todo homem é psicopata, mas toda mulher é uma garota exemplar. A verdade é 80% das mulheres, então só 20% das mulheres é que se salvam, que nem 80% das mulheres gostam só de 20% dos homens. Amigo, dá uma andadinha na Praça da Sé, meu amigo. Fica paradinho ali, ó, na Praça da Sé. Vai com câmera. Começa a filmar o tanto de casal que vai passar por ali. Amigo, o tanto de bicho feio e pobre, de mão dada com as mulheres, e elas morrem de ciúme. Você não pode nem olhar. Você não pode nem olhar pra admirar a feiura. Dá uma olhadinha no site da população mundial e vê o tanto de gente que tá nascendo aí, ó. Nasce. Você acha que 20% dos homens ia fazer todo esse estrago? Melhor se repensar aí. Porque essas mulheres que estão interessadas em um tipo de homem, os homens também estão interessados em um tipo de mulher. Se elas querem dinheiro, eles querem a paniquete. Então estão ali, ó. Eles são iguais. Então, chega de hatear e vamos falar a importância e o problema da nossa sociedade que nós temos que mudar. Meu Deus, eu não sei como fazer isso. Na verdade, todas as vezes que eu trouxe uma problemática aqui, eu também trouxe alguma solução. Né? Que nem eu falei pra você, o sistema não quer que você vença. Então tá, começa você a ler livros, começa você a educar seus filhos em casa. Se o sistema da escola estiver ruim, você não tem que ter tempo pra educar seus filhos, mas vai, coloca ali 2 horinhas lendo e tal. Mas isso eu realmente gostaria que mudasse e não sei como. Porque eu vou dar um ponto pra Red Pill. Não exatamente, mas eu vou dar um ponto pra Red Pill. Nós somos diferentes. Homens e mulheres são diferentes. Mas uma criança, ela precisa dos 2 exemplos dentro de casa. É tão importante focar na criança. Gente, eu não tô falando quem tá certo, quem é homem, quem é mulher, quem começou essa briga idiota. Porque a gente tem que se unir, nós somos diferentes pra gente se complementar, não se afastar. 2 peças de um quebra-cabeça se encaixam porque são diferentes, nós somos diferentes, mas nós 2 temos uma beleza em cada parte. Então, uma criança ela precisa sim de uma referência masculina e provedora. Sim, é uma referência psicológica ali para ela, um porto seguro. Mas acima de tudo, me desculpem, homens, eu não quero hatear vocês, mas eles precisam de uma mãe. E a sociedade tirando a mãe para trabalhar fora
Eu vou falar um detalhe que não é, e as mulheres querem trabalhar, por isso que é o problema. As mulheres querem trabalhar porque ficar em casa de um jeito red pill é uma tortura. Você depender do dinheiro do homem para comprar um brinquedo pro seu filho, ele não vai deixar, para comprar um sapato, ele não vai deixar, para comprar uma mistura diferente, para tudo. Eu já vi, se vocês soubessem o tanto de histórias que eu já ouvi, porque eu gosto muito de estudar psicologia e sempre gostei de estudar o comportamento das pessoas. E quando eu trabalhei, eu sempre tive meu ciclo social, né? Mas era mais ali família e amigos, ali aquelas pessoas poucas. Quando eu trabalhei no call center, o tanto de pessoa que eu conversava era tão rotativo. Eu fui líder no call center de 2018 a 2022. E o tanto de mulherada que tava lá, ó, rodando, passando de um lado pro outro. Eu fui conversando com tantas e eu vi tantas experiências delas sobre por que você trabalha e como era, algumas casadas, na questão da libido. Foi muito importante para mim. Eu já falei em vários vídeos, mas vou falar porque é uma pesquisa de campo muito boa. Então, quando a mulher não trabalha, ela vive numa prisão, ela não pode sair. E eu tô falando sair pra balada, não. Eu tô falando sair pra ir pra casa da mãe, levar os filhos num zoológico, levar os filhos num cinema, porque ela não tem dinheiro de pegar uma condução. Ela é chamada de interesseira, porque tá com o cara, porque o cara sustenta. É muita coisa, sem contar que os homens que têm uma boa vontade, né, que são ali companheiros, nem todos eles aguentam sustentar uma casa sozinho. Então a criança sim vive na dificuldade e a mãe tem que correr atrás. Não é tipo, as mulheres querem trabalhar, elas quiseram o direito de trabalhar, elas quiseram o direito de trabalhar porque elas apanhavam na cara e não tinham o que fazer, porque dependiam financeiramente do homem. Elas querem trabalhar porque elas viviam presas, porque o homem às vezes tinha 2 famílias e elas não podiam fazer nada, porque elas eram propriedades. Isso eu tô falando no Brasil. Porque as mulheres ainda são propriedades em muitos países. Muitos países, eu já falei, vou falar mais uma vez, existe a mutilação da genitália feminina. Porque Deus me livre uma mulher sentir prazer. Isso é horrível. Isso é horrível. Né? Então é melhor a gente torto nossas filhas, sua própria filha. Quebra braço, porque tá se debatendo e alguém tem que estar segurando. Não tem anestesia, não é um procedimento médico. É um procedimento que não tem hospital, porque não é um procedimento legal, então é caco de vidro, é o que for para cortar. É simplesmente torto. Tem relatos de mulheres que sofreram isso, se vocês quiserem, tá aí no Google. Em vários países ainda, muitos ainda usam a desculpa ser um ato religioso e ainda fazem. Mesmo sendo caracterizado abuso físico, proibido por lei. Ainda existe. Então não adianta querer vir com esse mundinho cor-de-rosa de se as mulheres ficassem em casa tudo seria melhor. Claro, tudo seria melhor, a criança precisa da mãe, vocês têm que entender. Quando um pai abandona um filho, e acontece muito, visto que a gente tem ditados como foi comprar cigarro, todo mundo já sabe até o que é isso. Então nós temos uma sociedade sim que abandona as crianças muito, e não adianta falar, mulher que não soube escolher. Cara, quem tá abandonando? Quem tá abandonando? Os homens. E as mulheres são a culpada ainda, porque não souberam escolher. Esse tanto de mulher não soube escolher, porque as pessoas que não têm registro de nascimento, você pode falar, mãe solteira, foi numa balada ali, foi no fluxo, você pode falar mal, você pode falar que ela não soube escolher, que ela não teve marido, mas e tantas outras que tinham ali um marido? Minha mãe, casou na igreja, novinha, outra época, respeitava o marido, tudo bonitinho, católica, fez a catequese, depois casou na igreja lá, batizou os filhinhos, teve 5 filhos e meu pai, ó. E aí não tinha deixado minha mãe trabalhar, porque o homem antigo era dessas, né? Mulher que trabalha fora ou que estuda é vaga. Depois a vaga ficou com 5 filhos. Não tinha profissão, não tinha estudo. O que a mulher faz com o filho? Mesmo aquelas que estudou.
que estudou, que casou direitinho, que escolheu direitinho, que foi pedir a bênção do pai, que foi tudo ali, ó, que não foi no fluxo, que não foi embalada. E as de igreja, a gente tem inúmeras histórias, não adianta vocês ficarem inventando hipóteses, tá? Quem abandonou foi o pai. E a mãe não é um problema só porque ela é mãe solteira. Aí começa a virar um problema. Ela é mãe solteira e ela tem que dar conta da casa, das contas e do filho. E quem é que paga? Quem vocês acham que paga? É o filho. Então eu vou voltar aqui que eu dei a volta no assunto. Quando um pai abandona, a gente sente um trauma terrível do abandono e a gente vira mesmo outra pessoa. Mas quando é a mamãe que faz isso, quando uma mãe bate, quando uma mãe trata mal, o cara vira hater de mulher. Muitos casos o cara vira psicopata. Porque olha o dano, olha o dano. Eu não tô falando coisa aqui da minha cabeça, eu tô falando fundamentos psicológicos. Antes de uma criança saber o que que é mãe, o que que é pai, o que que é Deus, o que que é familiar, o que que é lar, o que que é minha casa, o que que é abandono, a mãe é a única referência que ele tem. Ele nem sabe que o nome dela é mãe, mas ele sente cheiro, presença, peito, colo, todas essas coisas vêm de quem? De quem carregou os 9 meses ali. Ele tá 9 meses ouvindo o coração, sentindo o cheiro, ouvindo a voz. Depois à noite, depois quando nasce, é amamentação, é colo, é carinho, é tudo. Então ele é a primeira referência de segurança, de amor, de cuidado que tem ali mãe e filho. Se uma criança é separada, se ela tem, né, uma mãe que ama ele, que cuida, que tá lá junto, ela cresce saudável, segura, sem medos, criativa e todas essas coisas lindinhas e um mundinho cor-de-rosa. Mas se a mãe é tirada dessa criança, se essa criança vai pra uma creche e deixam lá chorando, ou vai com a avó, porque também nem toda mãe é mãe, né? Então, ela fica com a avó, ela fica com o vizinho, ela fica com os outros, ela fica no orfanato, ela fica... Essa criança tá quebrada. Então, o que que normalmente a gente vê? A mãe sai para trabalhar fora e o filho fica com os outros, fica com a falta da mãe, fica com a falta da educação, do cuidado, do mimo, do colo, de todas essas coisas que sim fazem falta. E quando a gente não foca nas crianças, essas crianças crescem. E viram feministas, viram hater de mulher, viram pessoas com crise de ansiedade, viram possíveis pessoas que fazem uso de entorpecentes, viram pessoas que roubam, pessoas... A sociedade do jeito que a sociedade tá, porque a criança sim precisa da mãe em casa. Mas isso é uma coisa que eu não saberia como mudar, a não ser que for um padrão da sociedade toda. Você e eu, nós não temos como fazer muita coisa, nós temos como falar sobre isso. Para de repente as empresas começarem a fazer, por exemplo, sei lá, telemarketing home office. Para as mães, preferência para mãe, você é mãe, você pode trabalhar de telemarketing de home office, seu filho não precisa ficar numa creche, alguma coisa do tipo. Algumas tarefas manuais, fazer sacola, fazer brinco, eu não faço ideia. Eu não faço ideia, porque aí eu tô limitando todas as mães a só um tipo de carreira. Então, isso realmente eu não faço ideia. Mas também voltar a ficar em casa da forma que Red Pill fala é uma coisa difícil. Porque a gente vira propriedade novamente. E aí fica muito difícil. Porque psicologicamente falando, quando você depende de um homem, não de todos, vou sempre falar aqui que nem toda mulher, nem todo homem, tá bom? Mas quando você depende de um homem, você vira lá o que ele quer, você vai fazer o que ele quer, ele põe as asinhas de fora, porque ela não vai pra, ela não tem pra onde ir, ela não vai separar de mim, então eu posso fazer o que eu quiser. Já é, casamento já é uma coisa muito difícil quando os dois são independentes, né? Imagina quando um é dependente do outro. E os casamentos são assim, sabe? Olha lá o Stephen Hawking, ele dependia da mulher dele pra tudo. Ou seja, ele teve sexo dependendo dela, porque ele não se mexe. Teve filho, ela criou ele, porque ela troca ele de roupa, ela fazia tudo, tudo, tudo por ele. Quando as crianças cresceram, o que que aconteceu? Ele foi embora com outra. Então não tem ali uma fórmula mágica, não tem como você falar, se a mulher for boa,
o homem não vai embora, não vai deixar ela na mão. Também não tô demonizando exatamente o homem, né? Porque as mulheres também são muito capazes de fazer maldades. Denúncias falsas, por exemplo. Um detalhe sobre denúncia falsa, para quem acha que tem que ter lei para homem, só queria falar para vocês que a maior prejudicada somos nós, tá? Com as denúncias falsas. Porque mesmo sem elas já é difícil. Você chega numa delegacia, você é agredida, enfim, o que for que aconteça com você, a primeira coisa que vão falar era o que você estava fazendo, o que você fez, que roupa que você estava usando, se é verdade ou não, porque tem que ver se ela não tá mentindo. Tinha um vídeo de uma menina de 8 anos, 9 anos, que foi sequestrada por um dono de um bar e ele colocou várias caixas de cerveja, assim, pra tampar a parede do quarto que ele tava mantendo essa menina. E quando a polícia saiu, ela saiu gritando, falando o que ele fez com ela, e teve gente nos comentários, homens, falando, tem que ver se ela não tá mentindo. Então, esse tem que ver se ela não tá mentindo é universal e é clássico, né? Que a mulher sempre vai estar mentindo quando ela falar alguma coisa. E mesmo quando ela tá certa, você tem no máximo uma medida protetiva que se o cara quiser tirar a sua vida, essa medida não vai valer de nada, porque ele vai chegar perto de você, você não vai ter nem tempo de ligar pra polícia pra falar que ele tá descumprindo aquela lei. É muito falho e é isso que a gente tem que conviver. Então, quando você fala que tem que ter lei pra homem, eu não tô nem entendendo direito. Eu tive que assistir, eu tive que ver meu marido assistindo podcast de homem falando que tem que ter lei pra homem. E eu não consegui nem debater com ele. Eu só levantei e saí. E saí de perto. Porque ele tem uma mulher, nós somos casados há 21 anos. E eu sempre fui a mais passiva da história, então uma vontade que é feita assim pra dele, eu sempre fiz de tudo por ele, a ponto de ele falar que se sente amado, porque ele viu um podcast falando que quando uma pessoa ama o outro, ela faz de tudo, ela tem aversão ao sofrimento dele. Basicamente isso que o podcast tava falando, e ele veio todo feliz me falar que ele sente isso, que eu senti cuidado da minha parte e tudo mais. E eu tive que ver essa pessoa que tem mãe, mulher, dedicada por sinal, irmã, filha, tem uma filha de 12 anos, assistindo podcast. Que tem que ter lei pra homem, falando, é verdade, faz sentido. Eu não consegui ter estrutura, porque eu sou completamente emocional, pra debater, porque eu pensei que esse tipo de coisa era pra homem que teve algum problema com a mulher, que teve algum problema com a mãe, e falei, não, eu não consigo agora, não consigo. Agora não dá. Eu só tive que me retirar. Foi o que eu consegui fazer. Porque não faz nenhum sentido esse negócio de ter lei pra homem. Lei pra homem, princesos. Pelo amor de Deus. A lei só existe para a mulher porque é mais fraca. Vou te dar um exemplo bem fofinho. Se uma mulher te dá um tapa na cara, você pode revidar e quebrar a mandíbula dela, praticamente. Né? Tem vídeo que a gente vê aí de competição de tapa, que os caras grandes chegam e desmaia. Então, se a mulher te agride no seu casamento, você pode se separar. Se um homem te agride no meu casamento, por exemplo, eu mulher, eu não posso me separar, porque ele vai atrás de mim e me mata. Então, a lei existe para proteger o mais fraco. Simples, se um homem dá um tapa numa mulher, não é a mesma coisa que uma mulher dá um tapa no homem. E é do mesmo jeito que a lei tem que proteger o mais fraco, é a lei proteger a criança da mulher. Porque eu não tô falando que a mulher é santa, não. Mas a lei protege a mulher do homem e a criança da mulher. E o animal da criança, do adulto, da mulher, do homem, e o animal de todo mundo. Porque é por mais fracos. Entende? Vocês entendem? Quem é mais fraco precisa de um pouquinho mais de lei. Porque é sempre assim, as pessoas se aproveitam de quem é mais fraco, da mesma forma que as pessoas se aproveitam para maltratar animais, porque eles são indefesos.
E muitas mulheres se aproveitam para maltratar crianças, porque elas são indefesas. E assim tem os homens que aproveitam para maltratar as mulheres porque elas são mais indefesas, entende? É só isso. A gente precisa de lei para nos proteger só porque a gente é mais fraca. Não tem mais ideais ali. Não tem mais ideais. Ah, licença maternidade é só pra mulher. Quem é que tá com o útero arrebentado? Você tem certeza? Cara, na minha cesariana eu mal consegui me mexer. Imagina eu ir trabalhar. Eu acabei de trazer uma vida pro mundo. E eu tô cuidando desse recém-nascido, amamentando esse neném recém-nascido. Que, aliás, a licença maternidade é pouca, porque a recomendação médica. Os médicos dizem que o aleitamento exclusivo deveria ser até os 6 meses. Então, você devia poder ficar em casa com seu filho pelo menos até os 6 meses. E nenhuma empresa é lesada por isso não, tá? Vamos parar, vamos dar uma segurada nessa emoção que vocês têm aí, porque as empresas dão a entrada na caixa e a caixa que paga. Tá bom? Você fica na caixa. Da mesma forma que se você for um homem que é super trabalhador e que nunca vai pedir licença maternidade, se você cair na linha do trem e o trem passar por cima da sua perna, você vai entrar na caixa. É uma segurança para quando você tem um problema médico, não é a empresa que tá pagando. A empresa não vai pagar o meu salário, o salário de outro para pôr no meu lugar, gente. Dá uma segurada na emoção. É o governo que paga, tá? E a gente contribui com impostos a rodo. Isso não é nada em retorno, tá bom? Eu espero que tenha ficado assim bem explicadinho. E sim, eu apoio que as mães fiquem em casa com seus filhos. Inclusive, eu tive o privilégio de ter ficado em casa até os 5 anos do meu primeiro filho. Depois voltei a trabalhar, fiquei em casa até os 5 anos da minha filha do meio. Voltei a trabalhar depois que já tava. Eu tenho plena ciência que que o inconsciente deles tá lá, tá aberto para você ensinar tudo que você precisa, para dar carinho ali, para dar educação, para colocar princípios, tudo do 0 ao 7. Mas até os 7 não tive privilégio, então fiquei até os 5, já sabia esquentar a sua própria comidinha que eu deixava feita, já sabia tomar banho sozinho, já tava lá independente para ficar com um cuidador, que no caso foi a minha mãe, mas eu sei que a minha mãe também não vai cuidar excelentemente, então por isso que eles estavam ali, ó, ensinados a ser independentes. Só minha mãe tava ali para não dar abandono de incapaz, para se de repente um deles bater a cabeça, ter alguém para chamar uma ambulância. Então eles já estavam bem preparadinhos. Mas no meu terceiro não pude. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Eu falei pro meu marido, ele queria mais um filho, eles fizeram uma reunião comigo, os meus filhos foram levar café da manhã pra mim no Dia das Mães, eu quero um irmão, eu quero um filho, todo problema que eu dava, eles davam solução, eu falava, não, mas eu não tive filho para deixar com os outros, eu não vou trabalhar, a gente não tem dinheiro. Aí vinha o meu filho e falava, ah, não, mãe, mas eu já vou conseguir um emprego e tal. E meu marido, não, mas a gente ganha bem, eu tô em 2 empregos e tudo. E sempre falando, eu não, mas eu não vou cuidar, eu não vou dormir, não, a gente te ajuda e tudo mais. E daí, quando eu tava grávida, meu marido veio para Portugal. E daí, assim que meu filho nasceu, eu vim também. E aqui, com os aluguéis como estão, coisa que a gente já sabia, mas a gente veio iludido, achando que ia dar super, super certo. Então eu tive que deixar meu filho trabalhar quando ele tinha 1 ano. E pra mim, esse 1 ano foi muito rápido e foi doloroso demais. E sempre tô chorando, sempre tô achando que não fiz o suficiente pelo meu filho, sempre tô achando que ele tá pegando costumes das crianças da creche, não sei como ele tá sendo bem tratado, porque ele não fala, os meus outros filhos já podiam falar. Se algum cuidador que estava com ele se fez alguma coisa, se não fez, e eles eram assim, muito seguros mesmo. A gente sempre conversou muito. Os meus filhos sempre foram muito educados, muito espertos, eles se dão bem na escola. Eu nunca fui chamada em reunião, não chamaram minha atenção nunca. Vizinhos, parentes, ninguém nunca veio me procurar com queixa dos meus filhos. Nunca. Então, eu tô com a minha cabeça explodindo. Eu tentei fazer um canal no YouTube pra ver se engajava, tentei TikTok, Quai, tudo pra ver se eu conseguia um mínimo de dinheiro pra ficar com ele em casa.
E foi uma coisa horrível. E ele vive doente, porque aquele vírus na creche é uma coisa... Enfim, o ouvido parece que só serve pra dar otite, garganta só serve pra inflamar. Enfim, né? Coisas de quem tá na creche. E eu não acho que isso é legal, nem pro meu filho, que tem pai e tem mãe. E quando eu tô em casa, eu cuido dele com o maior amor do mundo. Então, imagina pra uma mãe que já tá cansada, que chega, que trabalha, tipo, marido e mulher em 2 horários diferentes, então ele sempre tá sem ninguém, ou que faz hora extra, ou que tem 2 empregos, ou que simplesmente não cuida. Pra essas crianças, como que fica? Porque não importa se você é machista, se você é feminista, não importa se você acha que a mulher tá errada, se a mulher acha que o homem tá errado, a criança tá como nessa história? A licença maternidade é pro bebê. A mãe ficar em casa é pro bebê. O pai não abandonar é pro bebê. Então, assim, se a gente focar na criança, toda a visão muda, né? Tipo, a mulher é mãe solteira porque ela não soube escolher. Então a culpa é dela, mas, sabe? O pai que fez ali também, ele sabe que o sangue dele tá ali e que tá abandonado. Ele sabe que é filho dele. Ele sabe, ele não é acéfalo. Ele também deveria pensar, tipo, nossa, ela não soube escolher. Eu fui uma escolha errada? Tipo, ela não sabe escolher, então ela devia ter escolhido um outro cara melhor que eu. Ele tem que saber que ali é o sangue dele que tá circulando, que é o filho dele que tá pagando o pato. Independente se ele acha a mãe ideal pro filho dele. Se ele não queria aquela mulher não é pra casar, aquela mulher era só pra uma noite. Mesmo assim, ele tem que ter a responsabilidade de, tipo, eu não vou ter um relacionamento com essa mulher, mas eu vou cuidar do meu filho. E eu não tô falando só financeiramente. Sabe, a gente vê... A figura paterna é tão importante. Eu falei da mãe, que a mãe é mais importante, porque, claro, porque o bebê recém-nascido não sabe das coisas, ele ainda não sabe a referência paterna, ele ainda só quer peito e cola e cheiro de mãe, gente, não tem como negar isso. Mas a gente vê que tem mãe solteira que tá com um novo namorado e a criança já começa a chamar de pai. Às vezes chama o irmão, quando ela não tem um novo relacionamento, de pai. Porque a criança tá procurando desesperadamente uma figura masculina e não vem com essa de, eu fui mãe e pai, eu sou pai. Não existe pai. Por isso que Deus fez homem e mulher. Não existe pai, não. Não, não existe. Existe mãe e pai. Você foi uma mãe guerreira, muito boa, fez o seu trabalho muito bem, você deve ser louvada na terra por ter conseguido criar um filho sozinho, mas você não é pai. Você não é uma figura masculina. Você não é o que a criança precisa dos dois lados. Você é o que a criança precisa de um lado e fez isso muito bem, fez com louvor. Mas não é pai. Não existe pai. Não existe. Eu não tive pai, mas eu estou muito bem porque a minha mãe foi os dois. Tá mentindo pra si mesmo, amigo. A falta do pai tá aí. Você não tá assumindo, mas tá aí. A falta do pai tá lá. No casamento, existem o papel de homem e mulher, tá? Esse assunto chega a cansa. Tem 35 minutos de vídeo, eu poderia estar falando aqui há 5 horas. Porque tem pano pra manga, eu tenho certeza que quando eu postar esse vídeo, eu vou falar, puta, eu devia ter falado tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque parece quando você tá brigando com alguém que o argumento só vem depois, mas não é. É coisas que eu falei toda a minha vida, coisa que já tá aqui na minha cabeça, que já são princípios meus, mas a gente fica nervoso de ficar pensando nessas injustiças que tem contra as crianças, sabe? E contra essa divisão de homem e mulher, sabe? É muito chato ficar ouvindo piadinha de homem falando, você não queria direitos iguais? Agora vem aqui carregar um saco de cimento. Fogo, gente. Quantos neurônios essa pessoa tem? Se eu virasse pra ele e falasse assim, quando você pare 3 filhos, você vem falar comigo. Primeiro pare um filho que depois você chega na minha altura. Ele vai virar pra mim e falar, tá louca? Porque eu tô falando, meu corpo não é capaz de gerar um filho. Biologicamente.
Exatamente, o meu corpo não é capaz de carregar um saco de cimento. O que o corpo é capaz de fazer, o corpo é capaz de fazer. Pronto, acabou. Não tem nada a ver direitos iguais com essas palhaçadas, essas piadinhas que me deixa tão estressada que eu não sei qual é a energia que vai chegar pra você que tá assistindo aí na sua casa. Porque eu já fico estressada falando essas coisas. Que o meu foco sempre é as crianças. Em todos os meus vídeos, todos não, né? Da libido e tal, alguns não, mas minha vida, assim, meu objetivo de vida é focar nas crianças, né? Eu tenho vários planos pra fazer com crianças, eu só não tenho tempo, porque trabalho fora, olha aí. Mas a mulher, ela é mais sensível pra cuidar das coisas de casa, sim, no casamento, em tudo que é lugar. A gente é segurança emocional, não adianta falar, ai, ninguém me ouve nessa casa, porque eu já falei isso e aquilo. Tá, você já falou isso, você já falou aquilo, mas as crianças têm idades, elas têm fase de desenvolvimento, o cérebro delas tem fase de desenvolvimento, a gente sabe que o cérebro só tá maduro lá pelos 30 anos, 30 e poucos anos, não adianta nem adolescente achar que já sabe de tudo, que não sabe, enfim, né? E homem também tem um pensamento diferente, tem, querendo ou não querendo, então você é a estrutura da casa, se a mulher tá mal, tá todo mundo mal. Eu não quero endeusar a mulher e rebaixar o homem. Eu não quero isso, porque do mesmo jeito que o homem, a mulher é a segurança da casa emocional, se ela tá bem, tá todo mundo bem, se ela não tá, a casa tá desandando, as crianças vão mal na escola, o marido vai mal em tudo, porque ele trabalha e chega em casa, quer ter o porto seguro. Você é o porto seguro dos seus filhos, e você é o porto seguro do seu marido. Porque lá fora o mundo vai desabar. A vida biológica, ela é totalmente cheia de contratempos. E tem o chefe chato, o colega de trabalho que quer puxar seu tapete, o trânsito que é uma porcaria, algum acidente, quebrou a perna, ou bullying na escola, o professor chato, ou dor nas costas, dor na cabeça de trabalhar muito, coisas, é a vida, é a vida. A vida, ela faz você desabar lá fora. Então, quando a pessoa entra dentro de casa, tem que ter um lar. Tem que ter um porto seguro. Se você não tem um porto seguro dentro de casa, pra onde você vai? Porque a escola é uma chatice, o trabalho é uma chatice, a faculdade é uma chatice, as pessoas da sociedade vão querer te pôr pra baixo. E muita coisa desse gênero vai acontecer. E a mãe tá aqui pra cuidar de todo mundo, querendo ou não querendo. E ela precisa do porto seguro dela também, que é o marido. Então, por isso que eu não quero exaltar a mulher demais, nem rebaixar o homem demais, mas também não quero pôr um acima do outro. Porque ela também precisa se sentir segura dentro do casamento. E é o homem que vai proporcionar isso. É por isso que ele tem o papel do provedor e a gente tem o papel de cuidar. Porque a gente tem mais sentimentalismo mesmo pra cuidar das coisas. A gente tem mais tino, a gente tem mais inteligência emocional, a gente tem o lado esquerdo e o lado direito do cérebro funcionando perfeitamente. A gente é, sim, um pouco racional e fria às vezes. Por mais que o Red Pill fale que a gente é 100% emocional, a gente não é. A mulher é 100% sensível, empática quanto aos problemas alheios, tanto dos filhos quanto do marido. A mulher não faz piadinha que o homem faz do cheiro da genitália feminina. Fiquem sabendo vocês que quem não tomar banho não fica cheiroso. Vocês também não. Tem cheiro de xixi nos pelos pubianos muitas vezes. E também em volta lá da glande, também, olha. O ideal mesmo é você tomar um banho, você e sua parceira, que nenhum dos dois fica com cheirinho. Então a mulher não faz com piadinha, as piadinhas são mundiais do cheiro, sendo que o homem também tem cheiro. Enfia o dedo no seu... Vê se tá cheiroso. Tá ali, ó, do ladinho, ó. Escroto, ânus, suando. Você também não é cheiroso, meu amigo, mas a mulher faz esse tipo de piada? Não faz. Aí se o homem comenta que ela tem estria, ela comenta que você tem. Não, gente, não faz, porque a gente sabe que tem um limite. A gente sabe que homem tem o calinho deles, que tem um sentimento ali muito frágil, que muitas vezes ele sabe e, sei lá, quer descontar na mulher, inclusive.
Muitas vezes, muitos homens têm um desempenho sexual horrível e desconta sim na sua mulher as frustrações dele, porque a culpa é dela, de algum jeito. Eu não consigo fazer tal coisa, ou meu pênis não tem a estrutura que eu gostaria de fazer tal posição, ou enfim, qualquer coisa. E sim, inconscientemente, eles começam a ter raiva da mulher. E isso acontece, não tô inventando. Então, eu até tenho uma raivinha, sabe, de alguns homens, juro. Apesar de eu saber que mulher não é exatamente anjos no céu, que muita mãe nunca deveria ter tido filho, não deveria ter o título de mãe, não deveria ser chamado de mulher, de ser humano, de mãe, de nada, porque essas pessoas são lixo, lixo humano. Que uma mãe que abandona seu filho, maltrata seu filho, não sei, eu não gostaria de cruzar com esse tipo de pessoa. Aliás, as mães fazem mal para os seus filhos, mesmo sendo mães vistas otimamente assim pela sociedade, sendo vistas como mães guerreiras, mas tem mãe que chega com a criança ali, ó, da maternidade, dá caldo de feijão, dá mamadeira com engrossante, fuma em cima da criança, esse tipo de coisa, ninguém liga. Ah, o filho é dela, ela faz o que ela quiser. Esse tipo de coisa ninguém vê como abuso. Mas pode dar problemas respiratórios. O intestino é nosso segundo cérebro. E o intestino de criança mal é feito pra digerir o leite materno. O leite materno que tem anticorpos ali, ó, pro filho, já dá a cólica no bebê, porque o intestino é novinho, movimentos peristálticos, ele já dá a cólica. Então, quando uma mãe não se importa com isso é pessoal pra mim também, juro. Como que você é mãe e não se importa se o seu bebezinho que saiu de você, a coisinha mais fofa que tá ali, que você tá cuidando, que tá na sua frente, como é que você não se importa se ele tá sentindo dor? Isso eu tô falando do mínimo, tá, gente? Que a gente pode ir pra praia com o bebê recém-nascido achando que, tá tudo certo, ele ficou embaixo do guarda-sol, sabe? Tem coisas que, olha, eu poderia ficar até amanhã aqui falando. Então, a mulher também não é exatamente esse anjo, mas como a gente é mais fraca, eu tenho essa raivinha, porque tá crescendo aí um número de pessoas que nos odeiam. E isso pode fazer mal pra gente fisicamente. E não é muito legal ser mãe solteira e ser julgada porque o homem te abandonou. Eu acho isso uma das coisas mais injustas do mundo. Um homem abandonar a família e a mulher ainda ser julgada. Porque não tá escrito na testa da pessoa assim se ela presta ou se ela não presta. Cara, tem muita mulher que é casada ali, tá? Que o filho é registrado, sim. Não tô falando nem dos que não tem registro, mas a mulher tá casada, tinha filho e depois separa, acabou. É só ele arrumar uma nova namorada que tenha ciúme da ex que acabou a relação. Pai e filho. É só uma fotinha no Facebook de vez em quando ou nem. É tipo, não quero saber se tá vivo ou morto, é seu sangue. Então a diferença desses grupos que odeiam a mulher é que se uma mulher, se aparece uma notícia, que uma mulher fez mal para uma criança, eu como mulher e várias outras mulheres vão entrar nos comentários daquela notícia e destruir com a raça dela e falar que se eu tivesse cara a cara ela ia ver o que é bom pra tosse e tudo aí, e tudo mais. A gente não protege uma mulher sendo má. Mas se tem uma matéria de que um homem abandonou seu filho, aliás, não é nem criticando às vezes. Eu vi um que era assim, horrível. Tava numa festa. E a menininha viu uma criança sentando no colo do pai e ela fez uma carinha. Nossa! Horrível. Horrível, horrível. Deu pra ver a tristeza daquela criança assim na cara. E naquele vídeo que a criança tava triste pelo abandono paterno,
Não tem nada a ver com briga de sexo, tinha um monte de homem falando, mas mulher também abandona. O que tem a ver? Sabe, essa é a diferença. Uma mulher não ajuda, não dá apoio. Aí sempre tem os comentários dos homens falando, mas mulher também não é santa, mas denúncia é falsa, mas não sei o quê. Mas tem que ver o que essa mulher fez pro homem. Que? E daí? O que a mulher fez? A mulher pode ser a pior mulher do mundo. O filho é dele. É seu filho, sua responsabilidade. Vocês têm que começar a entender que seu filho é sua responsabilidade. Eu sei que a lei não tá nem aí, porque, tipo, se o cara faz 5 filhos, mesmo que as 5 colocar ele na justiça, a justiça não vai fazer ele pagar pensão pros 5 porque ele não pode. Porque ele é pobre, ele não pode. E tá, é culpa da mulher? Também. Mas é a criança que paga. É culpa dos dois, vocês não estão entendendo? Vai dar pra pobre, vai ficar sem mesmo. Tá, fica sem dinheiro, mas visita. Veja seu filho, dá apoio emocional pro seu filho, tenha guarda compartilhada, eu sei lá. Fala pro seu filho, oi, você tem pai, tô aqui. O que tem a ver quando um filho abandona o pai, vocês irem lá apoiar esse pai? Que é abandono de uma criança. Falei pra vocês que eu não devia ter gravado esse vídeo, porque eu até esqueci um monte de coisa que eu tinha pra falar. Um monte de coisa que eu tinha pra falar. Só sei que vocês têm que parar com essa guerra idiota, que eu não sei quem começou, mas não importa. O karma não quer saber quem foi que começou. Você fez mal para um filho seu, você vai pagar o seu karma. Fique sabendo. Se não for nessa vida, vai ser na outra vida, mas você fique sabendo que o karma vem mesmo. Porque se a mulher não é pra casar, você também fez sexo com ela. E se a mulher, dei pra pobre, fiquei sem pensão. Não é só pensão que importa. Também importa a presença do infeliz na vida da criança. E se você é mãe também, deixa com a avó, o karma é seu também. A gente tem que focar na criança. É isso, gente, sempre isso. Você tem que focar na criança, tá? Porque nem toda mãe é mãe, nem todo pai é presente, mas toda criança sente. Então, eu vou fazer um outro vídeo outra hora, porque esse vídeo aqui já ficou longo, eu já esqueci o que eu tenho que falar, mas curte. Vamos falar sobre o assunto. O importante é a gente falar sobre o assunto, porque quem sabe a gente muda a sociedade, porque estão colocando aí na cabeça dos nossos jovens que as mulheres são interesseiras. Olha isso! Mulher é interesseira, gente? É sério? Vocês estão falando sério? Vocês estão olhando pra minha cara e falando assim, mulher é tudo interesseira? Vocês estão falando... Vocês estão jurando que não existe nenhum amigo falso de rico? Que é amigo dele por causa do dinheiro? Vocês estão falando que não tem nenhum homem que pega a coroa mais velha por causa do dinheiro? Vocês estão falando que não tem nenhum filho que mata o pai para pegar a herança logo por causa do dinheiro? Vocês estão falando que quando um pai morre e deixa uma herança, que os irmãos não se matam tudo por causa de dinheiro? Não, mas agora é só mulher que é interesseira. É mulher interesseira, né? E as mulheres totalmente padrão, cheio de silicone, cirurgia na cara, no corpo, toda da hora. E é a mulher que é interesseira? Não é o homem que quer uma paniquete, não. Ele não quer uma Maria que acabou de sair da faxina, suada e feia. Ele não quer. Ele quer a paniquete, mas é a paniquete que é interesseira. Não é ele que é interesseiro também, não é os dois que estão juntos. É uma relação aberta, amigo. Ele quer a beleza, ela quer o dinheiro. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Um jogador de futebol, eles querem as Maria Chuteira, eles não querem ninguém que não faz parte desse mundo bonito, que eles possam desfilar com os troféus que eles têm, ou sentir prazer na hora do sexo, que tô olhando uma pessoa assim, bonita mesmo, então, enfim, sabe a Deus, eu acho que é isso, no fim das contas, mas ele também não quer qualquer coisa, né? Então elas também tá tudo certo. Alguém tem que colocar na cabeça dos nossos jovens que não é assim.
que uma mulher, se você é feio e nunca conseguiu uma mulher, ninguém é obrigado a ficar com você. Você tem que continuar agindo de forma natural, porque naturalmente a vida vai te apresentar uma pessoa que ame você de verdade, porque muitos feios, gente, olha a população mundial, muitos feios têm parceiros e parceiras. Todo mundo tem a tampa da sua panela. Todo mundo tem a tampa da sua panela. Não adianta ir pro universo desesperado, achando que você tem que encontrar alguém, que as mulheres não te querem, que você tá emanando esse tipo de energia. E você normalmente tá indo julgar as pessoas, cara. Você tem que ter um papinho interessante, estuda alguma coisa, fala de novela. Você tem que ter um papo interessante, você tem que ter lábia. Se você é feio, você tem que saber conversar, pelo menos. Você não pode ser red pill e feio.